Os leões são os reis da África. Eles são predadores majestosos e poderosos, mas não são invencíveis, pois existem animais neste planeta que podem derrotá-los em uma luta. Você já se perguntou quais são esses animais? Se sim, então este artigo é para você. Iremos discutir sobre os animais exóticos que não são leões, mas têm o potencial de derrotar um. Aqui está uma lista de todos os animais que podem derrotar um leão. E o primeiro da nossa lista é os hipopótamos. Os hipopótamos não devem ser subestimados. Conhecidos por sua natureza territorial, eles lutam contra leões perto de fontes de água. Seu enorme tamanho e força os tornam um oponente perigoso. Sabe-se que os hipopótamos esmagam leões com suas enormes mandíbulas. É relativamente raro os leões atacarem os hipopótamos. Normalmente, esses incidentes envolveriam um hipopótamo jovem ou ferido, visto como alvo mais fácil. Mesmo assim, os leões normalmente só considerariam atacar um hipopótamo se estivessem desesperados por comida ou se o hipopótamo estivesse vulnerável devido à idade, doença, feridos ou em terra. Elefantes. Os elefantes são os animais terrestres mais fortes do planeta. Com seu tamanho imponente e presas afiadas, o maior mamífero terrestre do mundo não tem medo do status de predador do leão. Os elefantes adultos são virtualmente invulneráveis aos ataques dos leões. Os elefantes circundam defensivamente seus filhotes e usam sua massa e força para deter os leões. Raramente os leões atacam elefantes adultos, reconhecendo que o risco supera em muito a recompensa potencial. Em raras ocasiões, os leões podem atacar elefantes jovens, doentes ou idosos, mas tais tentativas são repletas de perigos e não são realizadas levianamente. Os elefantes podem ser proativos em relação às ameaças percebidas, muitas vezes afugentando os leões com investidas estrondosas. As interações entre elefantes e leões são marcadas por um respeito cauteloso. Porcos-espinhos. Na verdade, os porcos-espinhos podem matar leões, leopardos e hienas. Embora sejam vistos como presas na savana, aqueles que os caçam correm grandes riscos. Os espinhos do porco-espinho podem se desprender e cravar-se na carne de qualquer predador que tente atacá-lo. Devido à sua natureza farpada, os espinhos são difíceis de remover e podem migrar mais profundamente no corpo do leão. Isso pode levar a infecções graves que podem ser potencialmente fatais. Além disso, os espinhos podem perfurar áreas vitais, como boca, garganta, abdômen ou coração, causando ferimentos graves. Em alguns casos, sabe-se que os leões morrem de fome porque espinhos encravados na boca ou na garganta os impedem de comer. Embora as mortes diretas por ferimentos de espinhos possam ser raras, a combinação de infecção, capacidade prejudicada de caça e fraqueza subsequente pode levar à morte de um leão. Rinocerontes. Os rinocerontes são blindados com pele grossa e equipados com chifres formidáveis, não são presas típicas dos leões. Esses animais solitários comandam uma presença que os leões muitas vezes optam por não desafiar. No entanto, a vulnerabilidade dos filhotes de rinocerontes pode chamar a atenção de um bando determinado, embora tais tentativas sejam perigosas e raras. Mães vigilantes são uma força a ser reconhecida. Os rinocerontes são capazes de infligir ferimentos fatais com seus chifres. A principal defesa de um rinoceronte é atacar em alta velocidade e tentar atingir o leão. O chifre, feito de queratina, o mesmo material das unhas e cabelos humanos, é incrivelmente resistente e pode perfurar o corpo de um leão com facilidade. Babuínos. Os babuínos podem parecer uma ameaça improvável para o poderoso leão, mas estes primatas protegem ferozmente as suas tropas. Armados com dentes afiados e um nível surpreendente de hostilidade, os babuínos podem tornar-se adversários dignos quando os leões se aproximam demasiado. Tropas de babuínos se unem para enfrentar um leão que representa uma ameaça. A demonstração coletiva de agressão de uma tropa pode ser suficiente para deter um leão, especialmente se o leão estiver sozinho.
Normalmente, os babuínos tentam evitar conflitos com os leões, retirando-se para a segurança das árvores, onde os leões não podem segui-los facilmente. Os leões podem atacar e atacam babuínos, especialmente os indivíduos jovens, idosos ou doentes que não conseguem escapar tão rapidamente. A predação geralmente ocorre à noite, quando os leões estão mais ativos e os babuínos estão mais vulneráveis. Por outro lado, houve casos em que babuínos atacaram, feriram e mataram leões jovens ou isolados. Eles são conhecidos por roubar filhotes de leão enquanto as fêmeas estão fora da toca para caçar. Esses filhotes muitas vezes acabam como refeições ricas em proteínas para a tropa. Crocodilos. À beira da água, o crocodilo é um perigoso inimigo do leão. Esses répteis antigos representam um risco significativo para os leões que vêm beber ou atravessar corpos d'água. Esses predadores de emboscada podem arrastar um leão para baixo da água, utilizando suas mandíbulas poderosas para afogá-lo, rasgá-lo ou quebrar seus ossos. Embora os leões possam nadar, eles são inferiores aos crocodilos quando estão na água. Portanto, os leões são cautelosos perto de corpos d'água conhecidos por abrigar crocodilos. No entanto, lapsos de vigilância podem levar a resultados fatais. Os crocodilos podem se alimentar de leões que foi capturado na água e também podem vasculhar a carcaça de um leão, mas não caçam especificamente leões para se alimentar. Seus ataques aos leões são principalmente defensivos ou territoriais, e não para fins de predação. Hienas. As hienas são frequentemente descritas como necrófagas sujas e feias, mas na natureza são a maior ameaça para os leões. Estas duas espécies envolvem-se numa competição feroz por fontes de alimento, levando a confrontos épicos. As hienas, com suas mandíbulas poderosas e táticas estratégicas de caça em grupo, muitas vezes desafiam os leões, especialmente quando os superam em número. Embora um leão solitário possa dominar algumas hienas, a situação muda quando mais hienas se unem, superando em muito o número do leão. Nestes confrontos de grupo, as hienas podem dominar um leão, potencialmente ferindo-o ou mesmo matando-o através da força bruta e do trabalho em equipe. As hienas podem e irão comer leões se surgir a oportunidade. Eles têm mandíbulas poderosas, capazes de romper ossos, o que lhes permite consumir quase todas as partes da carcaça de um leão.